E aí, jovens, tudo bem? Este é o seu canal Gênesis Matemática. Nós vamos ver hoje uma aula sobre função polinomial do segundo grau ou função quadrática. E esta é a primeira aula de uma série de 5 aulas. Nesta aula de hoje, nós vamos ver a definição de uma função polinomial do segundo grau, como determinar o valor numérico de uma função e como calcular as raízes ou zeros de uma função. Vamos lá? Agora, nós vamos ver a definição de uma função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. Acompanha comigo. Denomina-se função do segundo grau, ou função quadrática, toda função que pode ser escrita sob a forma f de r em r, tal que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo a, b e c números reais com a diferente de zero. Vamos destacar algumas coisas nesta definição. Primeira coisa é, a função do segundo grau ela é de r em r. Isso significa que o domínio da função é o conjunto dos reais e que o contradomínio dessa função também é o conjunto dos reais. Outra coisa é que toda função que pode ser escrita dessa forma é denominada função do segundo grau. Então, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que a, b e c são números reais, ó. E a tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Perceba aqui, ó. Se o a for zero, ó, este termo que aqui está destacado vai ficar zero vezes x ao quadrado, que vai dar zero. Então, a tua função vai perder o expoente que está elevado ao segundo grau. E aí ela vai deixar de ser uma função do segundo grau para passar a ser uma função, ó, do primeiro grau. Vamos ver alguns exemplos agora de funções do segundo grau e identificar quem são os coeficientes, ou seja, os valores de a, b e c. Veja bem, o a é o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, neste primeiro exemplo, o a é 2. O b é o termo que acompanha o x. Ó. Então, eu tenho aqui que b é igual a menos 3. E o c a gente chama de termo independente de x, ou seja, ele não acompanha o x. Então, c é igual a 1. Perceba que o a, o b e o c, neste exemplo, são diferentes de zero. Quando isso acontece, a gente diz que é uma função do segundo grau na forma completa. Veja esse segundo exemplo aqui agora. Vou reescrever a minha função organizando. Então, 3x ao quadrado mais 7. Perceba que o a, ó, é o termo que acompanha o x ao quadrado. Então, a é igual a 3. Você não tem um termo que está acompanhando o x aqui, ó, na tua função. Ó. Então, b é igual a 0, porque 0 vezes x vai dar 0. E o termo independente de x é c, que é igual a 7. Então, neste caso, como a gente tem que o b é igual a 0, a gente diz que essa função do segundo grau ela é incompleta em b. Veja esse terceiro exemplo aqui agora. O a é o termo que acompanha o x ao quadrado, ou seja, ele é menos 5. Perceba aqui, ó, menos 5 é quem está acompanhando o x ao quadrado. O b é o termo que acompanha o x, ó, então b é menos 3. E o c é o termo independente, que neste caso aqui, ó, não aparece. Então, ó, c é 0. Então, neste caso, como c é igual a 0, a gente diz que essa função do segundo grau
ela é incompleta em C. Perceba agora esta minha observação aqui. Ó. A função y igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1, ela não é uma função quadrática. Por quê? Porque o maior expoente de x aqui ó, é 3. Então, ela é uma função do terceiro grau. Ok, pessoal? Agora, nós vamos ver o que vem a ser o valor numérico de uma função polinomial do segundo grau, ou função quadrática. Veja bem, o valor numérico é o valor da função quando substituímos a letra por um número real. Observe o seguinte, ó. Se eu quiser calcular aqui f de 2, onde tem x, eu vou colocar 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado mais 3 vezes 2 mais 9. Eu vou ficar com 4, porque 2 ao quadrado é 4, mais 6, mais 9. Então, f de 2 é igual a 9. Então, o valor numérico dessa função, quando x for 2, vai ser 19. Vamos calcular agora f de menos 1. Vai ser menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, mais 9. Então, eu vou ficar com... Lembre-se que menos 1 ao quadrado é 1. Mais vezes menos dá menos, menos 3, mais 9. 1 menos 3 dá menos 2, menos 2 mais 9 dá 7. Então, quando x for menos 1, a função assume o valor de 7, que é o valor numérico dessa função. Vamos ver um outro exemplo aqui. Ok, pessoal? Nesse nosso segundo exemplo, eu vou calcular aqui, ó, g de menos 1. Eu vou ficar com menos 1 elevado ao quadrado mais 5 vezes menos 1. Eu vou ter, então, que g de menos 1 é, ó, esse menos 1 elevado ao quadrado vai dar mais 1. Como eu tenho menos aqui na frente, vai ficar menos 1. Mais vezes menos dá menos. 5 vezes 1 é 5. Então, eu vou ficar com menos 6, que é o valor numérico quando x for menos 1. O valor numérico dessa função vai dar menos 6. Vamos ver agora g de 0. Eu vou ficar com menos 0 ao quadrado mais 5 vezes 0. Então, g de 0 vai dar 0 mais 0, que é 0. Ok, pessoal? Então, o valor numérico dessa função, quando x for 0, o valor dela é 0 também. No nosso terceiro exemplo, ó, eu tenho que h de x é 2x ao quadrado mais x menos 1. Então, eu vou calcular aqui, ó, h de 2 vai ser 2 vezes 2 ao quadrado mais 2 menos 1. Então, h de 2 vai ser 8, porque é 2 vezes 4, mais 2 menos 1. Isso vai dar 8 mais 2, 10, menos 1, 9, que é o valor numérico desta função. Vamos fazer agora h de menos 1. 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais menos 1, cuidado com o jogo dos sinais, menos 1.
Então, h de menos 1 vai ser 2 menos 1 ao quadrado dá 1. Menos, mais e menos dá menos, 1 menos 1. Então, h de menos 1 vai ser 2 menos 1 menos 1. Fazendo as contas, você vai encontrar que o valor numérico dessa função é 0. Ok, pessoal? Agora, nós vamos ver como determinar as raízes ou zero da função. Veja bem, como o próprio nome já sugere, o que são as raízes ou zeros da função do segundo grau? São os valores de x que fazem a função ser zero. Perceba que a função, ela é dada por ax ao quadrado mais bx mais c. E aí você vai fazer com que isso vire uma equação do segundo grau, já que a sua função vai ser igualada a zero. E aí, os zeros da função, né, você pode calcular através da fórmula de Bhaskara, que é quem? X é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, e o delta é dado por b ao quadrado menos 4ac. Perceba que se o delta for maior que zero, nós dizemos que existem duas raízes diferentes, ou seja, x1 neste caso é diferente de x2, certo? Se o delta for igual a zero, neste caso, nós temos duas raízes reais e iguais, então x1 é igual a x2. E por fim, quando o delta for negativo, ou seja, menor que zero, não temos raízes reais. Por quê? Porque como ali você tem a fórmula mais ou menos a raiz de delta, se esse delta for negativo, você vai ter a raiz de um número negativo. Por exemplo, raiz de menos 7. Imagine que o delta foi 7 e você encontrou a raiz de menos 7. Você não consegue calcular a raiz quadrada de um número negativo. Portanto, não existem raízes reais. Não é isso? Então, outra informação importante sobre as raízes é que, se você calcular as raízes de uma função do segundo grau, você vai perceber que as raízes são exatamente os pontos onde a parábola, que é o gráfico de uma função do segundo grau, corta o eixo do x. x1 está aqui e x2 está aqui. É claro que nós temos vários casos a considerar. Nós vamos ver uma aula só sobre gráficos de função do segundo grau. Ok, pessoal? Então, as raízes são exatamente os pontos onde a parábola corta o eixo do x. Ok, pessoal? Já que nós vimos o que são as raízes ou zeros de uma função polinomial do segundo grau, nós vamos agora aprender a calcular essas raízes. Então, veja bem, você tem que f de x é x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, nós vamos pegar esta equação, x ao quadrado menos 4x mais 4, e igualar a zero para encontrar as raízes. Perceba que o a aqui, neste caso, é 1, o b é menos 4 e o c é mais 4. Então, o delta, nós vimos que é dado por b ao quadrado menos 4 ac. Então, o delta vai ser quem? Menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 4. Neste caso, o nosso delta vai dar menos 4 ao quadrado, vai dar mais 16. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Então, nosso delta deu 0. Neste caso, x1
é igual a x2. Então, nós dizemos que nós temos duas raízes reais iguais aqui, neste caso. E aí, o x nós calculamos por menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Neste caso, eu vou ficar, ó, b é menos 4, então eu vou ficar com menos 4 mais ou menos a raiz de delta, que é 0, sobre 2 vezes 1, que é o valor de A. Então, x vai ser dado por menos e menos dá mais. Então, 4 menos a raiz de 0 é 0, sobre 2 vezes 1 é 2. Então, o x vou ficar com 4 sobre 2, que é 2. Neste caso, x1 é igual a 2 e x2 também é igual a 2, já que eu tenho duas raízes reais e iguais. Ok, pessoal? Vamos para o próximo exemplo. Neste nosso segundo exemplo, o que nós temos é que A é igual a 1, B é igual a menos 5 e o C é igual a 6. Então, o delta vai ser dado por b ao quadrado menos 4ac, que neste caso vai ser menos 5 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. E aí o que nós temos é que delta vai ser 25 menos 24, ou seja, delta é igual a 1. Como delta, neste caso, é maior que 0, nós temos que x1 é diferente de x2. E aí, eu vou ter que x é menos b mais ou menos a raiz sobre 2 vezes a. X vai ser quem? Menos b, então vai ficar menos 5 mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então, meu x1 vai ser, ó, 5 mais a raiz de 1, que é 1, então vai dar 6 sobre 2, ou seja, 3. Já o meu x2 vai ser quem? 5 menos 1, 4, dividido por 2, que é 2. Então, as minhas raízes são 2 e 3. Perceba que elas são realmente diferentes. Neste nosso terceiro exemplo, nós temos que menos 5x ao quadrado mais 3x menos 4 é igual a 0. Ou seja, o A é menos 5, o B é 3 e o C é menos 4. Com isso, nós podemos calcular o valor de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Perceba que o meu delta vai ficar, ó, o b é 3, então vai ficar 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 5, vezes 4. E agora, o nosso delta vai ficar 9 menos 4 vezes 5, 20, 20 vezes 4, 80. Então, nosso delta vai ficar menos 71. E como o delta é menor que 0, nós podemos afirmar que não existe raiz real. Ó, a gente não consegue calcular a raiz de menos
71. Ok, pessoal? Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e clicar no sininho para receber as notificações do nosso canal. Acompanha todas as outras aulas que falam sobre função do segundo grau. Ok, pessoal? E até a próxima aula. Obrigado pela atenção.